You never change for no one. Bem, essa é a música, né? Conversando diretamente com o céu. Bom dia, pedrinhas. Vamos lá. Vamos ver o que tá acontecendo aí. Espero que essas cartas venham conversar diretamente com vocês. E já tive duas cartas aqui que pularam do baralho. E eu vou aceitar elas. Vou tirar mais uma. Ok. Aqui estamos. Primeira carta que caiu. Temos o carro. O carro, ele é um arcano maior, né? Então ele vai dizer, conversar diretamente, né? Com a gente, né? Como se fosse o portal direto para ter contato com a nossa alma, né? Então o carro ele vai dizer que as coisas elas só caminham, elas só andam, né? Se os dois lados estiverem equilibrados, né? Dia e noite, por exemplo, né? Existe uma comunicação entre o dia e a noite que faz com que haja uma harmonia, né? Um equilíbrio nas forças, né? E é necessário que haja esse equilíbrio das forças opostas, né? Porque quando a gente vive um momento que tem muitas trevas, né? A gente precisa de luz para iluminar as trevas, né? É como uma lua cheia, né? Na noite. Então a gente traz essa luz para iluminar essa sombra, né? E aí a gente tem esse equilíbrio, né? A luz e a sombra em comunicação, né? Uma revelando a outra. Quando a gente tem esse equilíbrio, esses opostos, né? Aqui é tudo que parece ser oposto, né? Ou tudo que não pode estar no mesmo lugar, né? A gente, quando existe esse equilíbrio, né? O que acontece? O carro vai, né? Com essas duas energias, né? Então é necessário mesmo que haja essa compreensão dentro de si, né? A gente tem o, o, o direito, o esquerdo, né? A gente tem o céu, a terra, né? E por aí vai dentro dessas binaridades desse planeta, né? E o carro também, ele pede isso, né? Pede uma revisão, né? Se nós estamos realmente é, trazendo, né, as duas forças que parecem opostas, né, para ser o combustível desse carro, né, para que esse carro possa andar. Porque se uma das forças não tiver em conexão com a outra, o carro não vai sair do lugar. Então, em vez de ser a carta de maior velocidade do tarô, ela se torna uma carta, né, uma energia, um arcano que não sai do lugar. O tarô ele desculpa. O carro ele fala de três lugares para a gente tomar cuidado, né? Observar, sentir, trabalhar, que são três chakras do nosso corpo, né? Que são os pontos de energia, né? As rodas, né? É, o chakra da cabeça, o chakra do coração e o chakra do plexo solar. Você vê que
que ele tem as estrelas na cabeça, né? Ele tem essa armadura protegendo o coração e a barriga, né? O tronco no geral. Então a gente tem esses três elementos. E aqui a gente tem as duas forças, né? As duas energias que precisam entrar numa conversa, né? Para que esse movimento ocorra, tá? E aí a segunda carta que voou também do baralho foi a roda da fortuna, né? Ou a roda do destino, como eu gosto de chamar também, né? A gente tem literalmente uma carta anterior que fala de alguns chakras, né? A gente tem a roda agora, que a roda também é um vórtice, né, de energia, e só que aí relacionado ao destino, né? Se eu me conecto, né, com o carro, né, essa carta anterior, me conecto com essas forças, né? Qual o próximo passo? O que pode estar ali esperando por mim, né? Então a gente tem uma roda do destino, né? Esperando que esse movimento do carro aconteça, né? Para que o próximo passo possa ser dado, para que esse destino ele possa mudar, né? Ele possa se transformar. Na verdade, é o destino transformar você, né? Então, por mais que a gente esteja vivendo algo parecido do que a gente já viveu no passado, nunca é a mesma coisa, né? Porque já estamos com outra bagagem de vida, né? De experiência de vida, de conhecimento, né? Então, a roda do destino é muito, muito forte, né? Porque ela faz uma divisão entre os arcanos maiores, né? Até aqui, o louco, né? Teve uma jornada humana, né? E a partir daqui, o louco ele vai pela jornada mais mitológica, né? Animalesca, né? É, dos arcanos maiores, né? Então, o, a roda do destino é um divisor de águas mesmo, né? E além disso, o número 10, né? O número 10 é uma finalização, né? É algo que realmente está finalizando, um ciclo que está fechando, né? Obviamente, a roda do destino, ela vem falando também de karma, né? Que é essa coisa de... Aí você vai, aí retoma o karma, aí tem a chance de mudar, tatatã. Mas eu gosto de ver aqui, na verdade, todos os arcanos maiores como energias que estão muito conectadas ao destino, né? As nossas almas. E o karma eu vejo que talvez muita gente não entenda muito bem, né? No sentido de ter medo do karma ou achar que está, né? Que a única opção aqui é estar sob as regras do karma, né? Mas na verdade o karma ele pode ser entendido, né? Ou como eu entendo também, mas não só, é, o, como vibramos, o que pensamos, o que queremos, né? Como estamos trabalhando a gente mesma, né? É, então é muito dentro desse sentido, né? Que, que, que eu entendo karma também, né? Porque se a gente trabalha nossa energia, se a gente se conecta com tudo que tá aí, né? As coisas vão se modificando, né? Então, a gente está sob essas leis espirituais, energéticas, materiais, né? Assim como no carro, né? Material espiritual, então eu cada vez mais, né? Não acredito em separação dessas duas coisas, né? Então é aí que, né?
existe uma compreensão que as coisas não estão separadas, né? Mas na verdade as coisas caminham juntas, né? E elas precisam caminhar juntas para que o destino dessa grande virada, né? Para que a gente vá para um outro lugar desse karma, né? Para além também. E o último arcano é um arcano da corte da Terra. A gente tem a Rainha de Ouros, a Rainha da Terra. É uma rainha da abundância, né? Uma rainha que está conectada com a Terra, ou seja, com seu corpo, com a sua saúde, é, com a sua casa, né? Com a sua situação financeira, né? Esse é o elemento da terra no tarô, né? Ele fala sobre esses elementos, né? E a rainha, claro, é uma rainha que sabe muito bem como navegar no mundo material, né? Ela é uma rainha da abundância, né? De tudo que vem da terra, que nasce da terra, né? Então a gente conversa com ela, né? Dentro dessa energia, né? Ahn, e Bem, é isso. Ahn, a gente tem aqui essas três energias, né, que traz pra gente uma explosão de informações, né? É, claro, você também pode, né, se tiver curiosidade, estudar por você esses três arcanos, tentar entender eles juntos, tentar observar o que está acontecendo aí nos céus também, né? Então, a gente, né, tem um trabalho a ser feito aqui com o carro de um equilíbrio de forças opostas ou de forças que achamos que são opostas, né? Trabalhar esses pontos de energia no nosso corpo, se conectar com esse céu, né, também, para que essa roda do destino gire, né? Para que a gente saia do plano, né, humano apenas e entre num plano mais divino, né, mais mitológico, né, mais em conexão com outras forças, né. Isso tudo, obviamente, né, de forma consciente. E aí, havendo esse processo, né, o que seria o resultado que vem por aí, né? Qual a experiência, né? É a rainha da terra, né? A rainha de ouros, né? Incorporar, né? Lidar com o meu corpo, né? Lidar com esse conceito, né, de abundância, né? E pode até mesmo assim lidar com a terra, né, no sentido de plantar, né, no sentido de trabalhar com argila, né, todos esses elementos para que você possa, né, incorporar, né, corporificar, né, porque trabalhar a espiritualidade é trabalhar a materialidade, entende? Então esse corpo também tem que ser trabalhado, essa casa, né, esse ponto de energia tem que ser trabalhado, né? É, essa abundância, né, que seja em alimento, né, ou em dinheiro, ele precisa estar fluindo, né? Ele precisa estar presente, né? Então aqui a gente tem um aprendizado grande, porque é uma rainha, né? Então uma rainha ela, ela protege seus súditos, né? E ela distribui a abundância, né? Ela distribui a comida, né? Para os seus súditos, né? Então ela não é uma mãe, né? No sentido que a gente conhece, mas ela é uma provedora, né? Porque ela é a própria terra, né? Ela é o próprio solo, né? Então temos um aprendizado aqui bem bem bonito, né?
E eu queria abrir um oráculo, oráculo de deuses e deusas egípcios, né? É basicamente um lugar de onde vem muito dos conhecimentos da nossa sociedade ocidental, né? Vamos ver quem vai aparecer para esse momento. Esses momentos difíceis, lá em Kemet que a gente tem que ir. Então a gente tem Sobek, união e poder. É uma divindade ambivalente, maligna e benigna. A sua ferocidade é capaz de esconjurar o mal e ao mesmo tempo defender os inocentes. O seu nome deriva de unir. Sobek é geralmente retratado como um crocodilo ou um homem com cabeça de crocodilo. Representa a autoridade do poder decisório e da ação e a realização de grandes projetos. Eu li, né? A gente tem aqui esses dois arcanos, né? Esses dois portais que falam, né? De dois lados, né? E do equilíbrio desses dois lados, né? De como uma coisa não exclui a outra, né? Estar em equilíbrio com as duas forças não significa que você está escolhendo por uma apenas, né? Mas significa mesmo um amadurecimento consciente, né? Do, do que estamos fazendo aqui, das energias que, né, compõem nosso corpo, né? Então, muito forte, muito bonito. Agradeço Tarô, agradeço Oráculo dos deuses e deusas egípcios. Espero que esse, esses arcanos tenham ressoado com você. É, me coloca aí, me escreve aí embaixo o que você acha, né? O que você achou. Também se tem alguma opinião, alguma ideia, né? Pode escrever aí também, viu? Então é isso. Espero que esses arcanos possam te guiar. Tenha uma ótima semana.